Imagine que o universo é como uma máquina gigantesca, com engrenagens invisíveis que precisam estar perfeitamente ajustadas para que você exista. Mas e se eu te disser que essas engrenagens parecem estar demasiadamente bem ajustadas? Por que o universo parece estar tão perfeitamente calibrado para a vida? Será que isso é uma coincidência? Ou há algo maior por trás disso? Hoje vamos explorar uma das ideias mais polêmicas da ciência, o princípio antrópico. Prepare-se, porque essa discussão vai desafiar tudo o que você pensa sobre o seu lugar no cosmos. E no final, eu quero saber: você acha que somos especiais ou apenas um acidente cósmico? No século XX, a ciência fez descobertas revolucionárias sobre o universo. Descobrimos que ele não é estático, mas está em constante expansão. Mais do que isso, aprendemos que o universo teve um começo, o Big Bang, e que um dia ele terá um fim. Mas o que realmente chama a atenção são as constantes físicas fundamentais que governam tudo o que existe. Essas constantes são como os botões de ajuste do universo. Coisas como a taxa de expansão do universo. Se fosse um pouco mais rápida, as galáxias nunca teriam se formado. Se fosse mais lenta, o universo teria colapsado sobre si mesmo. A constante gravitacional. Se fosse mais forte, as estrelas queimariam seu combustível muito rápido. Se fosse mais fraca, as estrelas nem se formariam. A razão entre a massa do próton e do elétron. Se fosse diferente, os átomos não se formariam como os conhecemos e a química da vida seria impossível. Esses são apenas alguns exemplos, mas há dezenas de constantes que parecem estar perfeitamente ajustadas para permitir a existência de estruturas complexas, como galáxias, estrelas, planetas e, claro, vida. Agora, aqui está o grande mistério. Por que o universo parece estar tão perfeitamente calibrado para a vida? Será que isso é uma coincidência incrível? Ou há algo mais profundo por trás disso? Alguns cientistas chamam isso de problema da calibração. E ele nos leva a uma das ideias mais polêmicas da ciência, o princípio antrópico. Mas antes de mergulharmos nesse conceito, vamos entender como os cientistas começaram a questionar essa aparente sintonia fina do universo. Por que o universo parece estar tão perfeitamente ajustado para nós? Será que somos especiais? Ou há uma explicação científica para isso? A resposta pode mudar a forma como você vê o cosmos. Desde os tempos de Isaac Newton, a ciência tem sido guiada pelo princípio copernicano. Esse princípio, que ganhou esse nome em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico, basicamente diz que a Terra não é especial. Nós não somos o centro do universo, e não há nada de único sobre o nosso planeta, o nosso Sol ou a nossa galáxia. As leis da física são as mesmas em todos os lugares, e o universo não gira em torno de nós. Essa ideia foi revolucionária. Ela nos mostrou que o Sol é apenas uma estrela comum entre bilhões, que a Via Láctea é apenas uma galáxia entre trilhões, e que a humanidade poderia ter surgido em qualquer outro lugar do universo. E tudo pareceria basicamente o mesmo. Mas aí surge um problema. Se não somos especiais, por que o universo parece estar tão perfeitamente ajustado para a nossa existência? Por que as constantes físicas têm exatamente os valores necessários para permitir a formação de galáxias, estrelas, planetas e vida? Foi aí que o astrônomo Brandon Carter propôs uma ideia que abalou os alicerces da ciência moderna, o princípio antrópico. Em 1973, Carter publicou um artigo intitulado Coincidências com Grandes Números e o Princípio Antrópico na Cosmologia, onde ele sugeriu que as constantes físicas do universo devem ser compatíveis com a existência de vida inteligente, porque se não fossem, não estaríamos aqui para observá-las. Em outras palavras, o universo parece estar ajustado para a vida, porque se não estivesse, não estaríamos aqui para perceber isso. Mas essa ideia gerou uma grande controvérsia. Afinal, ela parece contradizer o princípio copernicano, que diz que não somos especiais. Se o universo está ajustado para a vida, isso não significa que, de alguma forma, nós somos especiais? Essa tensão entre o princípio copernicano e o princípio antrópico é o cerne de um dos debates mais fascinantes da ciência moderna. E, como veremos, existem várias versões do princípio antrópico, cada uma com suas próprias implicações e polêmicas. Mas será que o princípio antrópico é apenas uma obviedade? Ou há algo mais profundo nessa ideia?
Vamos explorar as diferentes versões desse princípio para descobrir. Vamos começar com a versão mais simples do princípio antrópico, o princípio antrópico fraco. Essa versão é quase uma obviedade, mas ainda assim é incrivelmente útil para entender o nosso lugar no universo. O princípio antrópico fraco basicamente diz o seguinte: as leis e constantes físicas do universo devem ser compatíveis com a existência de vida inteligente, porque se não fossem, não estaríamos aqui para observá-las. Parece simples, né? Mas essa ideia tem implicações profundas. Por exemplo, ela nos ajuda a descartar cenários impossíveis. Vamos pensar em alguns exemplos. A idade do universo. Sabemos que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas por que ele não pode ser muito mais jovem ou muito mais velho? Se o universo fosse muito jovem, não haveria tempo suficiente para que estrelas e planetas se formassem. Se fosse muito velho, as estrelas já teriam esgotado seu combustível, e o universo estaria escuro e frio. O princípio antrópico fraco nos diz que, como existimos, o universo deve estar em uma idade que permite a existência de vida. A localização no universo. A vida como a conhecemos só pode existir em lugares específicos do universo. Por exemplo, não podemos viver no vácuo do espaço intergaláctico. Não podemos viver perto de buracos negros ou estrelas superquentes. O princípio antrópico fraco nos lembra que, como existimos, estamos necessariamente em um lugar do universo que é compatível com a vida. As constantes físicas. Se a força da gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas queimariam seu combustível muito rápido. Se fosse mais fraca, as estrelas nem se formariam. O princípio antrópico fraco nos diz que, como existimos, as constantes físicas devem ter os valores que permitem a formação de estrelas, planetas e vida. Mas aqui está a grande questão. O princípio antrópico fraco resolve o problema da calibração do universo? Ou ele apenas empurra a pergunta para debaixo do tapete? Alguns cientistas argumentam que o princípio antrópico fraco é apenas uma tautologia, uma afirmação que é verdadeira por definição, mas que não explica nada. Afinal, dizer que o universo é compatível com a vida porque estamos aqui para observá-lo, não nos diz por que o universo é compatível com a vida. No entanto, outros defendem que o princípio antrópico fraco é uma ferramenta útil para limitar nossas teorias científicas. Ele nos ajuda a descartar cenários impossíveis e a focar nas explicações que são consistentes com a nossa existência. Mas será que podemos ir além disso? Será que existe uma versão mais forte do princípio antrópico que pode nos dar respostas mais profundas? É o que vamos explorar a seguir. E se eu te disser que a nossa existência pode ser uma evidência para a existência de universos paralelos? A próxima versão do princípio antrópico vai te surpreender. Agora, vamos mergulhar na versão mais polêmica do princípio antrópico, o princípio antrópico forte. Enquanto a versão fraca é quase uma obviedade, a versão forte vai além e sugere que a existência de vida inteligente não é apenas uma consequência das leis do universo, mas uma evidência para algo ainda maior, o multiverso. O princípio antrópico forte afirma o seguinte: o fato de existirmos no universo implica que as leis e constantes físicas devem ser tais que permitam a existência de vida inteligente. Mas o que isso significa na prática? Vamos pensar em um exemplo. Imagine que você está jogando um jogo de cartas e tira um as de espadas na primeira tentativa. Isso parece uma incrível coincidência, certo? Mas e se eu te disser que você está jogando com um baralho que tem milhões de cartas e que a maioria delas são as de espadas? De repente, a coincidência não parece tão impressionante. É isso que o princípio antrópico forte sugere sobre o universo. Se existem múltiplos universos, um multiverso, com diferentes leis e constantes físicas, é natural que alguns deles sejam adequados para essa vida. E nós, claro, estamos em um desses universos sortudos. A ideia do multiverso não é nova. Ela surge naturalmente de algumas teorias físicas, como a teoria das cordas e a inflação cósmica. Essas teorias sugerem que o nosso universo pode ser apenas uma bolha entre infinitas outras, cada uma com suas próprias leis físicas. Agora, aqui está a parte fascinante. Se o multiverso existe, o princípio antrópico forte sugere que a nossa existência é uma evidência a favor dessa ideia. Afinal, se existem infinitos universos,
É natural que alguns deles sejam compatíveis com a vida. E nós, claro, estamos em um desses. Mas isso levanta uma questão incômoda. Se estamos em um universo especial, dentro de um multiverso, isso não contradiz o princípio copernicano? Afinal, o princípio copernicano diz que não somos especiais, mas o princípio antrópico forte parece sugerir que, de alguma forma, estamos em um lugar privilegiado. Essa tensão entre o princípio copernicano e o princípio antrópico forte é o cerne de um dos debates mais acalorados da física moderna. Alguns cientistas argumentam que o princípio antrópico forte é uma ferramenta útil para explicar a aparente calibração do universo. Outros criticam a ideia, dizendo que ela é pouco mais do que uma especulação filosófica, já que não podemos observar ou testar diretamente outros universos. Mas, independente das críticas, o princípio antrópico forte nos leva a uma das ideias mais fascinantes da ciência: a possibilidade de que o nosso universo seja apenas um entre muitos. E isso nos faz questionar: o que mais pode existir lá fora? E se o universo não for feito de matéria ou energia, mas de informação? A próxima versão do princípio antrópico vai te surpreender ainda mais. Agora vamos explorar a versão mais radical do princípio antrópico, o princípio antrópico final. Essa ideia foi proposta pelo físico John Wheeler, uma das mentes mais criativas da história da ciência. Wheeler sugeriu que o universo não é feito de matéria ou energia, mas de informação. A ideia de Wheeler é conhecida como it from bit, ou seja, matéria a partir da informação. Ele propôs que a descrição mais fundamental do universo não é feita em termos de partículas ou campos, mas em termos de bits de informação. Nessa visão, o universo é como um grande computador, e todos os eventos físicos são, na verdade, processos de computação. Mas o que isso tem a ver com o princípio antrópico? Wheeler sugeriu que, se o universo é um computador, então a vida inteligente pode ser parte essencial desse processo. Afinal, seres vivos são máquinas incríveis de processamento de informação. Nós coletamos dados, fazemos cálculos, tomamos decisões e criamos modelos do mundo ao nosso redor. Nessa visão, o princípio antrópico final afirma que a vida inteligente não é apenas uma consequência das leis do universo, mas um componente fundamental dele. Em outras palavras, o universo precisa da vida inteligente para cumprir seu propósito de processar informação. Essa ideia é fascinante, mas também controversa. Afinal, se a vida inteligente é tão importante para o universo, por que ela é tão rara? Por que não vemos sinais de vida em todos os cantos do cosmos? Alguns críticos argumentam que o princípio antrópico final é pouco mais do que uma especulação filosófica, já que não há evidências concretas para apoiar a ideia de que o universo é um computador. Além disso, a ideia de que a vida inteligente é essencial para o universo parece contradizer o princípio copernicano, que diz que não somos especiais. Mas apesar das críticas, o princípio antrópico final nos leva a uma das perguntas mais profundas que podemos fazer. Qual é o propósito do universo? Será que ele existe apenas para processar informação? E se sim, o que isso significa para nós, seres humanos? Mas se o universo é um computador, quem é o programador? E qual é o objetivo final desse código cósmico? Essas são perguntas que ainda não temos respostas, mas que nos fazem pensar sobre o nosso lugar no cosmos. Enquanto o princípio antrópico final propõe uma visão radical do universo como um computador, o filósofo Nick Bostrom oferece uma abordagem mais equilibrada. Ele propôs a hipótese da autoamostragem, que tenta conciliar o princípio copernicano com o princípio antrópico. A ideia central da hipótese da autoamostragem é a seguinte: a vida inteligente é especial, mas os humanos não são únicos dentro dessa categoria. Em outras palavras, Bostrom sugere que a existência de vida inteligente é um fenômeno raro e significativo no universo, mas os seres humanos são apenas uma das muitas formas possíveis de vida inteligente que poderiam existir. Para entender melhor, vamos pensar em um exemplo. Imagine que você está em uma sala com 100 pessoas e todas recebem um número aleatório. Se o seu número for 42, você pode pensar: uau, que coincidência! Mas, na verdade, qualquer número que você tirasse pareceria especial, porque é o seu número. A hipótese da autoamostragem aplica essa lógica ao universo. Nós, seres humanos, somos como o número 42, uma amostra entre muitas possíveis. O fato de existirmos
Não significa que somos únicos ou especiais, mas sim que estamos dentro de uma classe de observadores possíveis. Bostrom vai além e propõe uma fórmula matemática para avaliar como a nossa existência deve afetar a confiança que temos em certas hipóteses sobre o universo. Por exemplo, se a hipótese do multiverso for verdadeira, a existência de vida inteligente em um universo como o nosso se torna mais provável. Mas aqui está o ponto crucial. Bostrom nos lembra que, embora a nossa existência seja uma evidência importante, não devemos atribuir uma importância exagerada a ela. Afinal, em um multiverso com infinitos universos, a vida inteligente pode existir em muitas formas e lugares diferentes. Essa abordagem nos ajuda a equilibrar o princípio copernicano, que diz que não somos especiais, com o princípio antrópico, que sugere que a vida inteligente é significativa. Em vez de nos colocarmos no centro do universo, a hipótese da autoamostragem nos coloca dentro de uma classe de observadores possíveis, sem nos dar um status especial. Mas isso levanta uma questão fascinante. Se não somos únicos, qual é o significado da nossa existência? E como podemos usar a nossa existência como uma ferramenta para entender o universo? Será que a nossa existência é apenas uma coincidência cósmica? Ou há algo mais profundo por trás disso? A resposta pode mudar a forma como você vê o seu lugar no universo. Depois de explorar todas essas ideias fascinantes, chegamos a uma conclusão importante. O princípio antrópico não nos dá respostas definitivas, mas nos faz questionar o nosso lugar no universo. Ele nos lembra que a nossa existência é, de alguma forma, um mistério cósmico, e que, ao tentar entender esse mistério, estamos também tentando entender o próprio universo, seja através do princípio antrópico fraco, que nos diz que o universo deve ser compatível com a nossa existência, ou do princípio antrópico forte, que sugere que a nossa existência é uma evidência para o multiverso, ou até mesmo do princípio antrópico final, que propõe que o universo é um computador e a vida inteligente é parte essencial dele. Todas essas ideias nos levam a uma reflexão profunda sobre quem somos e por que estamos aqui. Mas no final das contas, o princípio antrópico não é apenas uma discussão científica. Ele também é uma discussão filosófica. Ele nos faz questionar o significado da vida, o propósito do universo e o nosso papel nele. E é aqui que eu quero ouvir de você. O que você acha? Por que nós existimos? Será que somos especiais? Ou apenas um acidente cósmico? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas questões. Eu adoraria saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo e quer mais discussões fascinantes sobre o universo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A ciência é uma jornada incrível e eu quero que você faça parte dela comigo. Até a próxima e lembre-se, o universo é vasto, misterioso e cheio de perguntas esperando para serem respondidas. Vamos continuar explorando juntos.